E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura e tantas outras coisas boas, não é verdade? Nós estamos aí nessa série sobre a igreja na narrativa bíblica e o pessoal falou que no outro episódio eu estava assim, uma pilha. É porque esse assunto, gente, é muito empolgante para mim, sabe? E quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu vou numa toada mesmo. Então você aí, se você achou que foi muito rápido, diminui a velocidade do áudio aí e você vai entender muito mais facilmente o que a gente estava conversando, porque realmente é um assunto muito empolgante. Quando a gente vai conversar sobre isso, a gente viu no episódio anterior, de como a igreja é chamada para esse movimento, que é um movimento em missão. E isso a partir do povo de Israel, a gente foi entender que Israel está olhando em 3 direções. Ela olha para trás para ter um referencial na criação. Ela olha para frente para ver o que Deus tem para ela no futuro. E ela olha para fora para ser esse movimento de resgate do mundo. Esse meio pela qual Deus traz o mundo para esse olhar para trás e olhar para frente. Você vai perceber que a igreja se coloca em 2 frentes muito importantes. Ela se direciona para Deus e ela se direciona para o mundo. E quando ela perde a noção de uma dessas frentes, ela perde a sua identidade, o seu chamado missional. E hoje, mais do que qualquer outra coisa, a gente vai entender a perspectiva dessa restauração, desse entendimento como povo a partir do Êxodo. No Êxodo você vai ver um povo redimido, Deus formando um povo santo, e a história da missão de Deus em seu povo, e por meio dele, continua no livro do Êxodo de uma maneira extraordinária. Deus ouve o gemido de Israel escravizado no Egito e ele se lembra lá daquela aliança feita com Abraão, e agora a narrativa que se segue vai contar como Deus age para resgatar o povo de Israel, estabelecer uma aliança com eles, e ele vem para viver agora no meio deles, e tudo isso em cumprimento de uma promessa feita a Abraão. Isso é fantástico, extraordinário, e é dessa forma que a gente vai moldando o entendimento, o caráter, a identidade da igreja. Esse plano dúplice de Deus, primeiro de fazer Abraão uma grande nação e então abençoar todas as nações por meio dela, tudo isso é elucidado nos eventos do Êxodo. Por isso que é tão importante a gente voltar lá, recorrer lá para a gente entender melhor como que esse duplo caminho da igreja, né? De entender que é receptáculo de bênção, mas é receptáculo de bênção para abençoar. Você recebe para abençoar, nunca para reter para si próprio. Então esses são os primeiros passos que Deus dá para cumprir a promessa abraâmica, quando Israel entende esse compromisso de receber para dar, nunca para receber para ficar para si. Dessa forma, os primeiros eventos do livro, que é redenção, aliança e tabernáculo, pelo menos essas 3 coisas, são importantíssimos e elas devem ser interpretadas sim à luz do propósito missional de Deus como revelado a Abraão. Você vai perceber, se você ler bem o livro de Êxodo, que a estrutura literária do Êxodo ela tem implicações teológicas profundas para a gente compreender a identidade e o papel do povo de Deus em seu propósito. Você vai ver ali que Deus liberta o povo da escravidão, é basicamente do capítulo 1 ao versículo 18. Do versículo 19 a 24, Deus se compromete com eles numa aliança, e do capítulo 25 ao 40, Deus vem habitar no meio deles. É basicamente essa estrutura de forma simplificada de como que está operando o livro do Êxodo. Quando a gente está falando de que esse é um povo redimido, nós estamos falando que o Senhor venceu a Faraó, e por isso agora ele passou a governar como rei sobre Israel. Não é mais Faraó e o Egito que domina Israel, mas é Deus. Como seu libertador, Deus agora reivindica o direito de exigir que o seu povo tenha um compromisso de obediência a ele numa aliança. Deus liberta o seu povo de um modo assim extraordinário e liberta o povo de uma vida idólatra para viver como uma comunidade totalmente de contraste no contexto pelo qual eles estão vivendo. Essa redenção que Deus está trazendo agora em Israel, que é essa libertação, é para cumprir o seu propósito e identidade em Abraão. Então, você vai perceber ali que essa libertação que Deus está trazendo para Israel não é só uma libertação política, é uma libertação religiosa, é uma libertação social, é uma libertação econômica. Quando Deus redime o seu povo, Deus quer trazer libertação em todas as esferas da vida. E a igreja agora se posiciona como um instrumento de reconciliação e libertação em todas as esferas da vida. Não é somente religiosamente, não é somente espiritual. A igreja se coloca também para ser aquela que liberta das tiranias sociais, das tiranias políticas, das tiranias econômicas.
Você entende de que Deus está trazendo o povo de Israel para uma libertação total e agora Israel será essa comunidade de contraste que vai dizer para o mundo como deve ser a vida diante da liberdade em Deus? Deus está estabelecendo uma comunidade alternativa, pessoal, em meio a um Egito que é completamente idólatra. E como libertador, Deus irá reivindicar o seu senhorio sobre a vida de Israel, sobre a vida da igreja. Eu acredito que a primeira coisa que nós somos chamados, o primeiro item que nós somos chamados a entender como igreja, é entender o senhorio de Deus sobre a igreja, o senhorio de Cristo sobre a igreja. Tem muita gente aí que está se tornando o senhor da igreja, mas o único cabeça da igreja, a única pessoa que é a referência da igreja é o Senhor Jesus. Você vai entender que o povo de Israel também é chamado para ser um povo de aliança. O povo de Deus não é somente uma comunidade redimida, mas é também uma comunidade de aliança. A aliança talvez seja a imagem central da Escritura usada para descrever exatamente esse relacionamento de Deus com o seu povo. A aliança não funciona apenas para vincular o povo de Israel com Deus. Não é só isso. Mas ela indica também a libertação do povo da subserviência a um poder mundano, no caso o Egito, para agora essa libertação total, para ter essa liberdade em Deus. Assim como as outras pequenas nações que o cercavam, Israel agora deveria ser um estado tipo vassalo, né? Um estado que estava em acordo, subserviente, porém não mais ao Egito, não mais à figura dos hititas, mas agora devia sua lealdade completamente àquele que o libertou. Essa liberdade deveria ser para Deus, essa lealdade deveria ser para Deus. Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 2 a 3, por exemplo, Deus havia prometido que Abraão se tornaria uma grande nação para levar a bênção a toda a terra. E o livro do Êxodo, pessoal, ele relata a respeito dessa grande nação formada, que é chamada, que é redimida para levar essa bênção. Você vai encontrar isso basicamente em Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6. Lá nos diz especificamente como é que Israel iria cumprir o seu papel de passar adiante a bênção de Deus. São basicamente 3 designações que a gente vai ver descritas ali como um papel especial de Israel. Primeiro, Israel deveria ser um povo de propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva de Deus. Israel deveria ser um reino de sacerdotes e Israel deveria ser uma nação santa. Deus escolhe Israel por um motivo. O motivo é que toda a terra pertence a Deus e Ele está retomando a posse dela. E Israel será o meio pela qual Deus realiza esse objetivo. A renovação da criação e de todas as nações. A maneira que Israel vai desempenhar esse papel, aí é expresso pelo menos em 2 imagens. Ela deve ser um reino de sacerdotes e ela deve ser uma nação santa. E aqui isso tem que chamar a nossa realidade como igreja. O que é a nossa igreja? A nossa igreja foi chamada para ser um reino de sacerdotes. E daí vem toda a noção de sacerdócio de todos os crentes. E a nossa igreja foi chamada para ser uma nação santa, um povo santo. Um povo que é separado para mostrar para os outros a referência daquilo que é viver dentro da ética divina. Se você considerar o primeiro termo, o reino de sacerdotes, Israel deve cumprir um papel sacerdotal como um povo no meio dos povos. Ele representa a Deus no meio das nações. Não é o sacerdote enclausurado nos seus próprios ofícios, nos seus próprios cultos, na sua própria liturgia. Não, o sacerdócio que Deus está chamando o povo aqui é para fora. O que os sacerdotes são para o povo lá de Israel, o povo deveria ser para o mundo. Aqui é instrutivo a gente considerar pelo menos 3 elementos do papel de sacerdote no Antigo Testamento. Primeiro, o sacerdote deve ser separado em santidade. A gente sabia disso, deve ser um povo separado e santo. Ele deve servir como um mediador da presença de Deus e ele deve servir de mediador também da bênção de Deus. E tudo isso tem que ser em favor dos outros, não é em favor de si próprio. Quando a gente vê que a maior parte das igrejas elas estão preocupadas naquilo que elas fazem para elas mesmas, elas perderam o seu caráter sacerdotal. Porque o sacerdote deve ser separado em santidade para ser o mediador da presença e mediador da presença para os outros. O mediador da bênção para os outros. Um sacerdote, gente, é separado e consagrado totalmente ao Senhor. E essa é a verdadeira essência de que ele deve ser e ele deve fazer. Eles têm a responsabilidade de encarnar a santidade de Deus para o povo. Nós encarnamos, vivemos em santidade para as pessoas do mundo. Não é para a gente se orgulhar e dizer, olha, como eu sou santo, como eu sou bacaninha. Nossa, como eu estou diante da presença de Deus e achado, ó,
bacaninha. Não, o povo de Deus é santificado para ir para a relação com o mundo. Da mesma maneira, Israel é chamado por Deus para mediar sua presença. E mediar sua presença para as nações ao seu redor, a fim de ser uma evidência concreta da presença de Deus em seu meio, gente. Deus, ele se revela por meio de nós como cristãos, como adventistas, para que as outras pessoas permitam conhecer a presença de Deus. E todas essas coisas o sacerdote realiza em favor dos outros. A vida do sacerdote não é para si mesmo. Ele vive para levar a bênção a Israel. O chamado do Êxodo 19, 4 e 5 é praticamente uma reafirmação lá de Gênesis capítulo 12, 1 a 3. Eu estou chamando você para você ser bênção às nações. Vocês são sacerdotes agora? É para as nações, é para a sua vizinhança, é para a sua comunidade. O que um sacerdote faz? O sacerdote ministra, o sacerdote media a presença, o sacerdote abençoa. Um outro título que a gente viu aqui, que Israel seria uma nação santa. A igreja é chamada a ser um corpo santo. Quando expressa essa compreensão, nós estamos falando de uma compreensão semelhante de identidade do povo. Aqui expressa santidade e papel. Nação santa, exatamente esse duplo sentido, santidade, de identidade e de papel. Eles devem ser um povo separado diante de todos os outros povos, pelo que eles são, e estão se tornando um povo que é um povo em exposição, é um povo em vitrine para o mundo, de como está em aliança com Deus, de como isso muda todas as relações, tudo. Eles devem ser santos porque eles pertencem a um Deus que é santo. A Bíblia diz lá mesmo em Levítico, Deus falando a eles, sereis santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa exortação, gente, ela é seguida de exigências abrangentes relativas à vida de Israel, que irá caracterizá-lo, acima de tudo, como um povo distinto. Todas as esferas da vida devem ser santas para o Senhor. A igreja entende que todas as questões pela qual ela está envolvida, seja dentro do prédio ou fora do prédio, é santo. Não é porque é dentro do prédio que é santo e fora do prédio não é santo. Isso aí é uma ideia compartimentalizada, platônica, grega, que não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não compartimentaliza a fé. O evangelho não compartimentaliza as nossas relações como sendo seculares e agora santas, sagradas. A ideia de que o modo de vida é santo, as nossas relações são santas e todas as esferas da vida devem ser santas para o Senhor. E isso começa com respeito nos relacionamentos familiares, na libertação da idolatria, no interesse pelos pobres, pelos vulneráveis, pelos idosos e pelos estrangeiros. Grandemente você vai ver essas narrativas ao longo do Antigo Testamento. Eu quero que a santidade de vocês mostre isso através da relação com vocês com os pobres, com os vulneráveis, com os idosos, com os estrangeiros, na maneira como vocês lidam com as relações econômicas, na integridade interpessoal de vocês, na justiça nos tribunais, nas conversas que vocês têm uns com os outros, no interesse pela segurança e bem-estar do próximo, ou mesmo no amor ao próximo, na fidelidade sexual, no cuidado com a criação não humana, na distância de qualquer religião pagã, na honestidade comercial e tantas outras coisas. Deus está chamando o povo de Israel, e você vai encontrar tudo isso, se você for olhar ali em Levítico 19, Deus falando tudo isso aí, ó. Vocês têm que ser santos em todas essas relações. Portanto, gente, Israel viveria como uma nação santa no meio das nações, como uma nação cuja vida havia sido transformada. A igreja é chamada a viver a transformação que Deus opera através da sua graça. O chamado missional de Israel, descrito aqui em Êxodo 19, como uma nação santa e um reino sacerdotal, ele começa primeiramente centrípeto. Israel deve encarnar a intenção que Deus tinha lá na criação para agora toda a humanidade. Deveria ser isso em favor do mundo, vivendo de tal maneira que atrai as nações à aliança com Deus. Israel deveria ser um ponto de atração. Mas assim também o chamado de Deus para Israel, seja para um povo sacerdotal ou uma nação santa, que coloca como um povo explicitamente na posição de intermediação entre Deus e as nações, por um outro lado também eles são separados para a glória e o propósito de Deus, que é orientado para ele, para tornar conhecida a sua majestade e desse modo desempenhar o seu papel de missão. É interessante que quando a gente fala desse outro lado, nós estamos falando que eles são separados em favor das nações, eles são orientados para o povo ao seu redor, a fim de ser para eles um mediador da bênção de Deus. A aliança que agora é apresentada a Israel em Êxodo 19, confere a ele um papel e identidades missionais entre todas as outras nações.
Moisés então vai convocar os anciãos e vão responder ao chamado de Deus, e eles afirmam lá, em nome de todo o povo, olha, faremos tudo o que o Senhor nos falou. Nós somos chamados agora para estar na presença de Deus e mediar essa presença para as nações, mediar essa presença para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade. Você está entendendo onde Deus está chamando a igreja para ela ser? Desde a perspectiva com Abraão, de Gênesis, agora com a perspectiva de Êxodo, nós somos chamados para ser essa igreja que olha para trás, para o futuro e vai em direção para fora, para o mundo. Nós somos essa igreja que tem essa base de Deus, mundo. E ficar só com Deus e esquecer o mundo é deserção da nossa identidade. Ficar só com o mundo e só com Deus é deserção da nossa identidade. Nós somos chamados para essa relação Deus-mundo. E essa relação Deus-mundo nos chama para sermos uma nação de sacerdotes. E nos chama para ser uma nação santa. Separado para trazer a presença de Deus. Separado para ministrar. Quando a gente vive para nós mesmos e deserda dessa vocação sacerdotal, a gente vai percebendo, a gente faz a diferenciação das nossas relações, daquilo que é santo e não é santo, e a gente perde de vista de que todas as nossas relações, de que o chamado de Deus envolve toda a libertação de reconciliação política, econômica, social, religiosa, ambiental, físico, espiritual, tudo, a gente vai perdendo de vista o nosso chamado, o nosso propósito. E é muito bonito quando a gente vê o movimento adventista, que é um movimento que se preocupa com saúde, se preocupa com bem-estar físico, mental, espiritual, social, ambiental. E a gente vai entendendo o nosso papel, o nosso chamado como igreja. Eu espero de que nesse episódio, eu quero dar continuidade a respeito do Êxodo. O Êxodo tem muitas coisas lindas pela qual Deus está extraindo a identidade do seu povo. E eu creio que no próximo episódio isso vai ficar muito mais claro para você. Se isso fez sentido para ti, compartilha, porque nós estamos aí numa maratona onde a gente está entendendo o propósito da identidade, a autocompreensão da igreja na narrativa bíblica, e isso está fazendo cada vez mais sentido, pela qual a gente vai entendendo isso na raiz do Antigo Testamento para chegar no Novo. Beleza? Então, se isso fez sentido para você, compartilha e a gente se vê no próximo episódio.